Primeira coisa para você usar vírgula na redação do jeito certo é você saber que dentro de uma redação a gente tem 5 regras que são as mais importantes. Só existem 5 regras ao todo na gramática, sim ou não? Não, existem 28 regras de vírgula, monstro. Mas tem regra que você não vai precisar saber, pelo menos para redação, como, por exemplo, a regra do vocativo. Você não precisa da regra do vocativo para redação. O que é vocativo? Quando você chama alguém. Na redação, você não chama ninguém. Na redação, você não pode dizer, oi, banca, oi, corretor, vamos corrigir meu texto? Se você escrever isso, já sabe o que acontece, né? O que acontece se você escrever isso? Oi, corretor, pode corrigir meu texto, por favor? Ele vai achar que você está querendo se identificar para ele e vai zerar a tua redação. Então, basicamente, a nossa aula vai ter 5 regras. Se você compreender pelo menos a primeira, você já não perde ponto. Pelo menos o que eu vi aqui na turma, que a galera tá perdendo muito ponto da primeira regra, monstro. Então escreve aí assim, ó, pra gente conseguir fazer a vírgula, usar a vírgula do jeito certo, você precisa conhecer os princípios. Quais são os princípios básicos, profil, para eu utilizar isso aqui? Muito bom. Eu vou precisar saber se você tem alguns conhecimentos, hein? Então, se você não tiver esse conhecimento, é só você olhar para mim com uma cara assim, ó. Que eu vou saber que você não está entendendo nada do que eu estou falando, beleza? O primeiro conhecimento que eu quero que você tenha é o que é um sujeito, beleza, profil. E o segundo conhecimento que eu quero que você tenha é o que é um verbo. Só isso. Ah, mas isso aqui é óbvio. É óbvio aqui agora. Por isso que nessa aula eu não vou dar exemplo tipo vovó viu a uva. Porque na aula você vê vovó viu a uva e aí na redação você vê o hino nacional todo invertido e aí totalmente diferente do que você aprendeu, né? O terceiro conceito é o conceito de oração. Amém, igreja? Amém. O quarto conceito é o conceito de período. Monstro, se você souber o que é o sujeito, verbo, oração, período, você vai conseguir fazer um bom uso da vírgula na sua redação. Muito lindo! Antes de eu começar, quem aqui já, olhando, já consegue mais ou menos saber o que é uma frase, uma oração, um período e um verbo? Uma pessoa, coisa bonita! Então, já que vocês estão com um pouquinho de dúvida, vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que o tema da redação do Enem seja inteligência artificial. Então, você vai colocar assim, ó, caraca! A inteligência artificial promove progresso. Olha só que frase. É uma frase simples para você compreender primeiro o que é sujeito, o que é verbo, o que é oração, o que é período. Quer um macete? A primeira coisa que você procura é o verbo. A palavra de Deus já diz, ó, no início era o verbo, e o verbo estava entre nós. Olha só que tem evangélico hoje, amém, igreja? Qual que é o verbo dessa frase? Promove, verbo promover. Muito bueno. Primeiro, identifica o verbo. A coisa mais importante da oração é o verbo. É o mais importante. É aquele que indica a ação ou o estado, certo? Nesse caso aqui, indicação ou estado? Ação, muito bom. Gostei da ponta da língua a resposta. O sujeito é aquele sobre o qual eu estou fazendo um comentário. Eu estou comentando. Sujeito é aquele sobre o qual eu estou comentando. Aquele que recebe o comentário. E aí eu te pergunto, qual que é o sujeito dessa frase, hein? Mostra. A inteligência artificial. Coisa linda! Esse sujeito aqui, ele tem quantas palavras dentro dele, hein, monstro? Tem 3 palavras. Vocês estão com preconceito com o artigo, monstro. Só que o artigo, ele é uma palavra gramatical. Na língua portuguesa, existem as palavras lexicais, que são substantivos, adjetivos, advérbios, verbos, pronomes e... faltou uma que eu esqueci? São palavras que têm significado. Os artigos, eles não são palavras lexicais, são palavras gramaticais. Então, beleza. Preposição, artigo, são palavras gramaticais. Palavras lexicais, temos inteligência artificial.
Qual que é a classe gramatical de cada uma dessas palavras? Aí, para fim, já tô bugada na minha cabeça. Inteligência é um substantivo. Beleza. É um substantivo. E o artificial é uma característica dessa inteligência. Que é o quê? É um adjetivo. Olha só, muito bom. Quando a gente tem um substantivo dentro do sujeito, a gente diz que tem um núcleo do sujeito. Eu não vou entrar nisso, não vai ficar muito longa essa nossa aula, não é o foco. Muito bueno. E esse progresso, hein? Qual que é a função sintática dele dentro da frase? Ele é o que é promovido. Ele é algo que está sendo promovido. Então, ele é um objeto. Objeto promove o quê? Exatamente, monstro. Então, a gente vai dizer que essa frase aqui, ó, ela tem uma estrutura. O que significa essa estrutura? Essa estrutura, puxa uma setinha para cá, para baixo, a gente vai dizer que é uma estrutura SVO. Então, se alguém perguntar para você, opa, tudo bem, prazer, o que é uma estrutura SVO? Você vai dizer o quê? É uma frase, e nessa frase eu tenho sujeito, mais o quê? Um verbo, mais o quê? Um objeto. Excelente, excelente. Com isso, você já tem condição de saber a primeira regra. Qual que é a primeira regra? Calma que eu vou te falar. Antes, vamos só dar uma olhada nas orações dos períodos. O que é uma oração? Uma oração é uma frase que contém um verbo. É só isso. Frase, galera conversa, frase com um verbo. Muito bom. Posso chamar essa frase, então, de uma oração? É, uma frase com um verbo é uma oração. Excelente. E o que é um período? Um período é um conjunto de orações. É isso. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso não vai precisar desse conceito de adjetivo. O período é um conjunto de orações. Dentro de um conjunto pode ter só uma oração, sim ou não? Um conjunto... Na matemática, né? Na matemática, o conjunto ele pode ter um elemento só. Por exemplo, olha só, gostou da matemática. O período é um conjunto de orações. E dentro desse conjunto, eu posso ter uma única oração, sim. Eu posso ter 2 orações, posso ter 15 orações. Quando a gente diz que o período tem uma única oração, ele recebe um nome também. Então, deixa eu recapitular. Posso chamar essa frase de oração, sim ou não? Por que eu posso chamar essa frase de oração? Porque tem um verbo. Posso chamar essa frase de período, sim ou não? Posso. É um conjunto de uma oração. Excelente. Deixa eu deixar mais um pouquinho complicado aqui, ó. Vamos supor que a redação tenha essa configuração aqui, galera. Olha, conversa, mostra. Vai sair no meu áudio, vai estragar meu vídeo. A inteligência artificial... Deixa eu... vou parar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para você conseguir ver a frase maiorzinha, para você visualizar melhor. A inteligência artificial... Tem um negócio piscando, um flash? Que bagulho doido. Caramba, já tinha até que era paparazzi. A inteligência artificial promove progresso. Promove progresso e ajuda a economia. Muito bom. Tá pegando isso aqui tudo, Lud? Muito lindo. E agora vamos dar uma olhada nesse bagulho aqui. Quantos verbos eu tenho, monstro? Fala comigo, eu tenho o quê? O verbo promover e o verbo ser, meu Deus. Ajuda é verbo. Eu ajudo, tu ajudas, ele ajuda, nós ajudamos, vós ajudais, eles ajudam. Excelente, ó. Todo mundo entendeu que tem 2 verbos, sim ou não? Vamos chamar então o promove de verbo 1 e o ajuda de verbo 2. Certo? E aí eu te pergunto, qual que é o sujeito do promove? Já vimos aqui, é a mesma frase. A inteligência artificial é o sujeito do verbo 1, é o S1. Beleza. E aí, se eu tiver que fazer uma análise aqui da frase, qual que seria a referência do sujeito do ajuda? Quem que ajuda a economia? A inteligência artificial. Então, o referente desse sujeito aqui, ó, o
Se liga, se liga, se liga. Se cair na prova de gramática, qual que é o tipo do sujeito do verbo ajuda, qual que é? Vocês tiveram aula de gramática ao longo desse ano, viram sujeito simples, sujeito oculto, sujeito expresso, sujeito elíptico, sujeito desidencial, sujeito indefinido, sujeito determinado, frase sem sujeito, isso é bagulho doido. Gramaticalmente, aqui essa frase tem sujeito oculto, certo? Só que a gente não está falando de gramática, a gente está falando de redação. Na redação qual que é a referência do sujeito? A referência do sujeito é a inteligência artificial. É como se a inteligência artificial fosse sujeito do verbo promove, e ao mesmo tempo que sujeito do verbo 2, que é ajuda. Até aí tu entendeu mais ou menos? Entendeu, né? Quantas... Fala. Não, pode ser, pode... Não. Ele perguntou assim, muito boa essa pergunta. Não teria que ser a inteligência artificial promove progresso, promove economia? Não necessariamente, eu posso escolher outros verbos. Isso não quebra paralelismo não, tá? Eu só não posso colocar verbos com transitividades diferentes. Mas não vou falar isso, vai embolar a tua cabeça, não precisa saber isso agora. Mas pode deixar assim que tá certo. Me fala aí, galera, posso chamar essa frase aqui de quê? Posso chamar de oração? Posso chamar de período? Me explica. Se liga, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Nessa frase grande, eu tenho 2 verbos, então eu tenho o quê? Eu tenho 2 orações. Muito bom. Essas 2 orações, elas foram unidas de alguma forma. Alguém juntou essas 2 orações. E aí eu te pergunto, qual que é a palavra que foi criada por Deus na minha igreja para juntar coisas? Conectivo, coesão. O que seria coesão? Costura. Então, qual que é o conectivo nessa frase que junta a oração 2 com a oração 1? É o E. O conectivo sempre vai fazer parte da oração 2, tá? Então eu vou cortar ele aqui, ó. O conectivo ele faz parte da oração 2, ele liga a oração 2 com a oração 1. Beleza, profinho. Então eu vou chamar essa primeira frase aqui, ó, de oração 1. E essa segunda eu vou chamar de quê? Oração 2. Também posso chamar de período, sim ou não? Muito bom. Toda essa frase aqui, ó, ela vai receber um nome. Qual que é o nome que ela vai receber? Período. Muito lindo, mas qual que é a diferença desse período para esse período aqui? Mostra. Esse período ele tem uma oração, um verbo só. A gente vai chamar esse cara aqui, então, de... Como é que é o nome do período que só tem uma oração? Que isso, isso é muito inteligente, cara. Período simples. Um período simples é o que mesmo? Quando eu só tenho uma oração, um verbo. E esse cara aqui que tem 2 verbos, 2 orações, chama de quê? Período composto. Que é isso? Muito lindo, galerinha! Show de bola! Com base nisso, a gente entra agora na nossa primeira regra. Então anota aí, regra de número 1. A regra de número 1 é a seguinte, galerinha. Não separa o sujeito do verbo com vírgula. É isso. Não separa o sujeito do verbo com vírgula. Excelente! Por que eu não separo o sujeito do verbo com vírgula? Não tem nada a ver com o bagulho de respirar não, tá? Muitas vezes, os professores, até bem intencionados, eles tentam simplificar ao máximo a explicação. E nessa simplificação acabam falando coisas equivocadas. Então, se a pessoa te fala assim, ó, respirou, bota vírgula, isso não é uma explicação correta. Por quê? Porque a vírgula tem a ver com noção sintática. Muito bom, Esther, chegou na hora. Aí eu te pergunto aqui, ó, sujeito e verbo. Eu posso colocar uma vírgula aqui, sim ou não? A inteligência artificial, de uma respirada boa, promove o progresso. Posso botar essa vírgula, sim ou não? Ué, mas eu respirei, por que eu não posso botar vírgula? Porque a vírgula não é marca de respiração. A vírgula é marca gramatical, da organização da frase. Então essa vírgula não está certa porque ela está separando o sujeito do verbo. É isso, galerinha, é isso.
Então, se eu pego lá na minha redação, qual foi o tema mesmo da última redação que vocês fizeram? Nem lembra, né, monstro? Impacto dos influenciadores digitais. Ah, é verdade. Impacto dos influenciadores digitais no comportamento do consumo brasileiro. Que é isso? Os influenciadores digitais e a mídia golpista influenciam a população. Muito bom. Aí você vai dizer, ó, os influenciadores digitais e a mídia influenciam a população. Quem que é o sujeito, quem que é o verbo e quem que é o objeto nessa frase, hein? O sujeito que é... Aliás, vamos primeiro no verbo, né? Mais fácil. Influenciam. O verbo é aquele que pode ser conjugado. Verbo. E quem que influenciam a população? Os influenciadores digitais e a mídia. Repara que aqui eu tenho dois substantivos, né? Influenciadores e mídia. Então tem um sujeito composto, um sujeito grande. Qual que é, geralmente, a tua mentalidade na hora que tu vai fazer redação? Muitas pessoas colocam vírgula na intuição. Eu acho que tem vírgula. Por quê? Muitas vezes a pessoa fala assim, ó, os influenciadores digitais e a mídia. Aí já que você deu uma pausa, tu bota vírgula, porque as pessoas falaram que vírgula e pausa é a mesma coisa. Só que não. Se você bota essa vírgula aqui, o que você está fazendo? Está separando o sujeito do verbo com essa vírgula. Não pode. Ah, mas é um sujeito grande. Não interfere, não interessa se é grande. Muito bom, galerinha. Entenderam esse negócio aqui? Show. Só que tem um detalhe. Não separa o sujeito do verbo com uma vírgula, mas duas eu posso. Olha aí, ó. Se você vem e escreve assim, os influenciadores no Brasil influenciam a população. E aí, galerinha, qual que é o sujeito? Aliás, o sujeito é um verbo, né? O verbo é influencia o sujeito. Os influenciadores. E aí eu te pergunto, tá separando o sujeito do verbo? Tá. Só que eu não estou separando com uma vírgula, estou separando com duas vírgulas. Isso aqui é possível, galerinha? Sim ou não? Sim, é possível. Por quê? Porque se no Brasil é um local. É um local. E o local eu posso isolar de vírgula, tá? Isolado. O que significa isolar com vírgula? Botar uma vírgula antes e uma vírgula depois. É tipo uma explicação do local. É um adjunto adverbial de lugar. Isolado com vírgula. Excelente. Então isso aqui pode, tá, galera? Mas e se eu tirar essa aqui, por exemplo? Fica certo ainda? Pensa e me fala, olha pra cá. Se eu tirar, entenda uma coisa, ó. Olha pra cá. O local, ele só pode se ele for isolado. Até aí tu entendeu? O que significa ser isolado por vírgula? Isolado é uma vírgula antes e uma vírgula depois. Se tiver isolado, tá certo. Se não tiver isolado, não tá certo. Por quê? Eu vou estar separando o sujeito do verbo com uma vírgula. Então vamos estabelecer uma regra aqui, ó. Não separa o sujeito do verbo com uma vírgula. Mas eu posso separar por duas. Porque se eu separar por duas, eu estou isolando o lugar. Certo, galera? Entendeu isso aqui ou não? Sim. Mais ou menos, né? Pode ser um local. Vou chegar, vai ter uma regra que vai ser só isso aqui. A regra dos adjuntos adverbiais é só isso. Beleza? Muito bom. Então, se eu coloco os influenciadores digitais e a mídia, vírgula, influenciam, tá errado, tá separando o sujeito do verbo com vírgula. Até que você entendeu, sim ou não? Então vou apagar tudo e vou falar da segunda regra.
Posso pagar aqui? Beleza. Bora, galerinha, regra 2. Diga. Entendi. Mesmo se tipo assim, eu estiver marcando deslocamento, eu desloquei a frase do sujeito não, do verbo ou sujeito de algum lugar. Eu não posso marcar. Você, no deslocamento, vai ter que ter 2 vírgulas mesmo assim. Eu vou falar isso na regra 5. Tá, beleza. Galera, regra 2, hein? Presta atenção. É a seguinte, ó. Não separo frases de mesmo sujeito. Muito bom isso aqui, ó. Não separo frases de mesmo sujeito. Exemplo. Vamos lá, vamos supor que o tema da redação do Enem seja transtornos alimentares, hein? E aí no Enem vem assim, ó. Os transtornos alimentares afetam os jovens e prejudicam a saúde pública. Muito bom, galerinha. Olha aí, ó. Vamos entender essa frase, hein? Qual o verbo dessa frase? Fala pra mim. Afetam, prejudicam. Verbo 1, verbo 2. 2 verbos têm quantas orações? 2 orações. Se eu tenho 2 orações, elas foram juntadas. Quem que juntou ela? Conectivo E, muito bom. Então eu tenho um período simples ou período composto? Período composto, excelente. Quem que é o sujeito do primeiro verbo? Transtornos alimentares. E quem que é o sujeito do... Quem que se refere ao sujeito do prejudicam? Quem que prejudicam a saúde pública? Os transtornos alimentares também. Então, se concorda comigo que transtornos alimentares é sujeito do afetam e também se refere ao sujeito do prejudicam? Sim. Então, são sujeitos... São 2 frases com o mesmo sujeito? Sim, são 2 frases com o mesmo sujeito. Então, se eu tenho 2 frases com o mesmo sujeito... Se eu tenho 2 frases com o mesmo sujeito, pensa, isso aqui é complexo. Essa vírgula está certa ou está errada? Está errada, exatamente. Aí agora você vai olhar para mim e vai dizer assim, prof, mas é verdade, já me disseram que não pode ter vírgula e E. Quem já ouviu essa frase? Não pode ter vírgula e E. Essa frase a galera fala e está errada. Na verdade, é só em um caso de vírgula que eu não posso ter vírgula e E, que é no caso de enumeração. Por exemplo, eu fui na lanchonete, comprei pizza, guaravita e doces. Enumeração. Nessa regra de enumeração, eu não posso ter vírgula e E. Agora, nessa aqui eu até posso. Só que nessa regra também, essa vírgula aqui está errada. Mas vai ter caso em que essa vírgula vai estar correta, certo? E daqui a pouco eu vou falar sobre isso para você já ficar ligado. Então, essa vírgula aqui é uma vírgula que não procede. Na verdade, essa
Ele perguntou, galera, tá errado porque separa o sujeito e o predicado. Não. Você percebe que o sujeito tá aqui e o verbo tá aqui, ó. Não tá separando. Não tá separando. Não, essa é uma regra que não comunica com a outra. Certo? Então não é essa mesma regra. Regra 3, tá? Só para entender a comparação agora. Regra 3. Regra 3. Separo orações que se contradizem. Galera, presta atenção, isso aqui é muito boa, hein? Separa orações contraditórias. Se uma contradisser a outra, eu vou separar. Exemplo. A inteligência artificial. A inteligência artificial promove o progresso. E é acessível a poucos. Presta atenção nessa frase aqui, galerinha. Qual que é o verbo? Qual que é o sujeito? O verbo é o promove e o outro verbo é o verbo ser, verbo de ligação. Né? Então aqui eu tenho o verbo 1, verbo 2. Duas orações, separa aqui. Muito bom. Qual que é a lógica aqui? Vamos agora entender o sentido da frase. A inteligência artificial promove o progresso é uma frase boa ou uma frase ruim? É uma frase boa, excelente. E é acessível a poucos. Essa oração aqui é uma oração boa ou uma oração ruim? É uma oração ruim. Ou seja, se uma oração boa encontra uma oração ruim, a oração ruim está contradizendo a boa, certo? É uma oração adversativa que a gente chama. Então, qual que é a regra? Separo orações contraditórias, adversativas. Então, aqui eu tenho que colocar uma vírgula. Certo? Aqui, aí que eu te falo. Nesse caso, eu posso ter vírgula e e. Por isso que a gente não poderia usar aquela regra do sujeito, do separa o sujeito aqui. Aqui eu tenho que usar a regra da oração adversativa. Todo mundo entendeu por que é contraditório? Me explique aí se você entendeu mesmo por que é contraditório. São ideias opostas, mas me dá explicação da ideia. Exatamente. Ó, a inteligência artificial é um benefício. Como é que você promove o progresso? Esse progresso não está acessível a todos. Isso aqui é contraditório, exatamente. Então aqui você percebe que eu tenho que colocar vírgula. Eu até poderia trocar esse e por outras palavras. Quais são as outras palavras que eu poderia botar no lugar desse e? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, entretanto. Muito bom. Aí, o que o INEP vai falar para você? O INEP ele vai dizer assim, ó, no dia da prova, é capaz do aluno se confundir com isso aqui. No dia da prova, o aluno ele pode se embolar, porque você concorda que é um pouco subjetivo? Uma regra, a regra 3, ela anula a regra 2 e vice-versa. Porque na regra 2 não separa frases do mesmo sujeito, e aqui a regra 3 separa. Então, o que o INEP vai falar? O INEP vai dizer que essa regra aqui ela não vai ser descontada. Então, caso você erre a regra 2 e caso você erre a regra 3, você não vai perder ponto na competência 1. Você entendeu isso ou não? Muito bom. Mas não é porque você pode errar que você vai errar. Você vai tentar fazer o certo para não tirar ponto de bobeira, beleza? Entenderam a regra 3, sim ou não? Na dúvida, então, troca essa vírgula e esse conectivo pelo mais. Se fizer sentido, vai ter vírgula antes. Excelente. Fala. Eu gosto mais de algum problema. Botar ER, sim. Ah, você não tá gostando dessa repetição, né? Galera, ele tá dizendo que ele não curte muito essa repetição do EE. Você tá gaguejando. EE. Isso aí não é errado, tá? É mais uma preferência mesmo, mas não tem problema você colocar, não. Beleza, galerinha. Coisa linda. Ok. Regra 4. Separo orações de sujeito diferente.
Separo orações de sujeitos diferentes. Olha aí, galerinha. Olha essa frase aqui, hein? A inteligência artificial ajuda o rico e as empresas substituem funcionários. E aí, galerinha, essa frase ela tá certa ou ela tá errada com relação ao uso da vírgula? A inteligência artificial ajuda o rico e as empresas substituem os funcionários. Eu tenho quantas orações nessa parada aqui? 2, verbo ajudar e verbo substituir. Verbo 1, verbo 2. Tem 2 verbos, tem 2 orações. Eles foram juntados no conectivo. Show de bola. Quem que é o sujeito do primeiro verbo? A inteligência artificial. Quem que é o sujeito do segundo verbo? As empresas. Então eu tenho o sujeito 1, sujeito 2. Eu tenho 2 orações de sujeitos iguais ou de sujeitos diferentes? Exatamente. Então você tem 2 orações com sujeitos diferentes, qualquer regra, vírgula antes do E. Separo orações de sujeitos diferentes. Certo? Entenderam isso aqui ou não? Beleza. O Enem vai tirar ponto se você errar essa vírgula aqui? Não vai tirar ponto, porque se encaixa na mesma lógica da outra. Mas tem que saber para usar do jeito certo. Fala. É uma noção de edição. É adição e colocar vírgula. Por quê? Porque são sujeitos diferentes. Se forem sujeitos diferentes, vai ter vírgula nessa adição. Mas é como eu te falo, o Enem não vai tirar ponto seu se você não puser essa vírgula. Beleza? Agora, a regra 5 é a que mais tira ponto de você, hein, monstro? Rapaziada do fundão, dá uma olhada aqui. Se você não entendeu nada das outras regras, quem que entendeu nada das outras regras, levanta a mão. Olha, ninguém vai dizer que não entendeu nada, né, monstro? Essa regra 5 aqui é a que mais tira ponto da galera. Adjuntos adverbiais. Então vem comigo aqui, ó. Separo adjuntos adverbiais a regra é separo adjunto adverbial. Primeira coisa, o que é um adjunto adverbial? Calma que eu vou te explicar. Mas tem uma regrinha aqui, ó. Separo adjuntos adverbiais. Se ele for longo, eu vou separar de forma obrigatória. E se ele for curto, eu vou separar de forma opcional. Certo ou não? Longo é obrigatório. E curto, a vírgula vai ser opcional. O que significa um adjunto adverbial longo? 3 palavras ou mais. Não entra, são palavras lexicais. Muito boa pergunta. São 3 palavras lexicais ou mais. Por isso que eu expliquei no começo o que são palavras lexicais, certo? E o curto? Até 3 palavras. Claro, né? Se tem 3 palavras ou mais, aqui até 3 palavras. 1 ou 2 palavras. Excelente, galerinha! O que são adjuntos adverbiais? São palavras que expressam circunstância. Quem que já foi assaltado? Levanta a mão. Coisa linda, muita gente. Uma vez eu fui assaltado, aliás, 3 vezes em Caxias, descendo ali o viaduto, fui assaltado 3 vezes no mesmo lugar. Mesmo lugar. Na terceira vez eu falei, irmão, a senha é a mesma das outras, pode desbloquear que tá de boa. Ali o viaduto da prefeitura ali que desce pro... Certo, era certo ser assaltado ali. E aí, teve uma vez que eu fui na delegacia fazer o boletim de ocorrência para fazer justiça. E aí cheguei lá, o delegado falou assim,
você foi assaltado onde? Falei, no viaduto pela terceira vez. Aí o cara falou assim, terceira vez, monstro? Deu aquela risadinha, tipo, que otário. E aí ele perguntou assim, quais foram as circunstâncias do acontecido? Eu falei, o que é uma circunstância? Aí ele perguntou, onde você foi assaltado? Outra coisa que ele perguntou, com quem você estava quando você foi assaltado? Como que aconteceu a situação? Quando, monstro, que você foi assaltado? E por aí vai. Aí você agora já sabe que circunstâncias são situações que determinam, que situam circunstâncias, situam os fatos, beleza? Quando ele está perguntando onde, o que ele quer saber? Ele quer saber o quê? O lugar, beleza? Então, se tem uma palavra que determina o lugar, essa palavra vai ser uma adjunta adverbial de lugar, certo? Então, se eu falo assim, eu fui assaltado no viaduto. Esse no viaduto, qual que é o nome técnico da gramática que vai dar para ele? A adjunta adverbial de lugar. Até entendeu ou não? No viaduto é grande ou pequeno? O viaduto é grande, né, moço? Mas a palavra no viaduto tem até duas, né? Na verdade, tem uma só, que é a palavra lexical. Então, no viaduto é uma adjunta adverbial curta. Com quem você estava quando você foi assaltado, hein? Estava com meu amor. Olha que fofo. Com meu amor. É uma adjunta adverbial de quê? Companhia. Certo? Como a adjunta adverbial de modo. Quando a adjunta adverbial de tempo. Então, se eu chego para o delegado e falo assim, seu delegado, eu fui assaltado à noite. Esse à noite, qual que é o nome técnico dessa palavra? Adjunta adverbial de tempo, beleza ou não? Entendeu o que é adjunta adverbial, monstro? Beleza. Então agora eu vou dar um exemplo aqui, hein? Bora dar um exemplo, foca aqui, que é o seguinte. É claro, né? Também tá pedindo, né? Só falta, tipo assim, pô... Só falta ser apenado porque você tava a pé, pô. Mas enfim, não era pra ser assaltado, né? Eu tava andando no viaduto à noite segurando o telefone? Tava andando no viaduto à noite segurando o telefone. Mas enfim. Enfim, né? Aquela sociedade... Enfim. Errado é a violência, nunca é a pessoa. Exatamente, né, galerinha? Vamos lá. Imagina se o tema da redação é sobre a questão da população com autismo. E aí você vai dizer o seguinte, ó. No Brasil, a população autista sofre preconceito. Essa vírgula tá certa ou não? Essa vírgula, monstro, tá certa ou não tá certa? Ah, tem um reflexozinho aqui, tá de boa. Se liga. Tá certa? Por que ela tá certa? Porque estou separando a adjunto adverbial. E qual que é o nome desse adjunto adverbial aqui? Adjunto adverbial de tempo? Lugar, monstro, exatamente. Essa vírgula, ela é facultativa ou é obrigatória? No Brasil tem quantas palavras? 2 palavras, sendo uma palavra lexical. Ó, se é curto, até 3 palavras, a vírgula é opcional, facultativa. Então essa vírgula aqui, ela é opcional, monstro, beleza? Pode ter e também posso tirar, não tem problema nenhum. Agora me dá um outro adjunto adverbial com mais palavras. Na semana passada. Será que na semana passada quantas palavras tem? Não conta, né? Porque é uma palavra gramatical. Semana passada, tem 2. Ainda assim vai ser facultativo. Agora, se fosse na semana anterior a essa, aí seria. Vou dar um exemplo aqui agora com um adjunto adverbial grande para tu entender, tá? Que vocês usam muito na redação. A ideologia de Bobbio
Quando foi escrita no livro? Revolucionou o mundo. Galerinha, olha pra cá, monstro! A ideologia de Bobbio, quando foi escrita na obra, revolucionou o mundo. Eu quero que você me diga agora, galerinha. Vamos fazer aquela análise? Quantos verbos, quantas orações, quantos períodos? Quantos verbos? Verbo foi, verbo ser e o verbo revolucionar, certo? Muito bom. Vou chamar o revolucionar de verbo 1 e o foi de verbo 2. Excelente. Quantos... Eu tenho 2 verbos, então tenho 2 orações. Qual que é o conectivo nessa frase que liga as 2 orações? É o conectivo quando. Então aqui, ó, a ideologia de Bobbio. Mas a ideologia de Bobbio é uma oração? Não, ela continua. Onde que essa frase continua? Revolucionou o mundo. Então a frase 1 é: a ideologia de Bobbio revolucionou o mundo. Essa aqui é a frase 1. Exatamente. Então eu te pergunto, quando foi escrita na obra é a frase 2. Agora você concorda comigo que a frase 2 ela tem uma noção de circunstância? Qual dessas 4 noções de circunstância expressa esse quando foi escrita na obra? Tempo, exatamente. Quando eu tenho uma frase que comunica uma circunstância de tempo, qual que é o nome dessa frase? Adjunto adverbial. E tem a regra, né? Quantas palavras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. É um adjunto adverbial pequeno ou grande? Grande. Então, se é um adjunto adverbial grande, como é que tem que ser a vírgula? Uma vírgula antes e uma vírgula depois. Excelente, galerinha. Eu isolo. Lembra? Eu tenho que isolar o adjunto adverbial. Show? Uma exceção aqui, tá? Exceção não, uma observação. Toda oração, ó, toda vez que o adjunto adverbial for uma oração, a vírgula será obrigatória. Beleza? Toda vez que o adjunto adverbial for uma oração, a vírgula será obrigatória. Se for uma oração com 2 palavras, mesmo assim vai ser obrigatória, certo? Como é que é a frase que vocês usam muito na redação lá do Bobbio, hein? Não é essa, como é que é? A ideologia de Bobbio, embora seja ideal, não se mostra a realidade na prática. Embora seja ideal, não, assim, representa uma utopia. Beleza ou não beleza? Se alguém perguntar para você por que tem vírgula aqui, o que você vai dizer? Esse embora seja o ideal é um adjunto adverbial. Exatamente. O adjunto adverbial, se você tira, não interfere na compreensão, que é um termo acessório da oração, né? Mas se você puser, tem que botar uma vírgula antes e uma vírgula depois, certo? Sempre isolando. Esse é adjunto adverbial, essa vírgula aqui ela vai ser obrigatória. Por que ela vai ser obrigatória? Porque, se liga, não, se liga. Tem 3 palavras, só que aqui é uma oração, ó. Seja, verbo. Sempre que tiver uma oração, eu vou ter que colocar vírgula antes e vírgula depois. Beleza? Entenderam, galera? Sim ou não?